Trazendo para o mundo real, como um advogado na prática pode se tornar cúmplice de um cliente criminoso sem perceber? Sem perceber é difícil, porque o advogado é técnico. O advogado é técnico. E não faz parte do ensino jurídico, mas faz parte da vida e da vivência, você entender o que é errado, o que não é. O que não é. O que eu trabalhei na minha tese é algo que dói muito para mim, porque se a gente olhar para as últimas operações que a gente teve de combate ao crime organizado, infelizmente, sempre tem um advogado envolvido, como partícipe, como coautor dessa organização criminosa. Então eu escrevi, meu objetivo na tese era exatamente esse, você separar aquele cara que é advogado, que está prestando uma consultoria, que está defendendo alguém no dia a dia, daquele cara que é criminoso e está travestido temporariamente de advogado, que é um cara que estudou direito, passou no exame de ordem, mas no fim do dia ele é um criminoso como outros. E o cara que é criminoso, seja ele político, seja ele juiz, seja ele advogado, seja ele radialista, seja ele São Paulino, ele tem que ser punido. Ele tem que ser punido. E é um pouco isso que eu falo. Estabelecer limites para a gente saber quem é e quem não é. E é isso. Aí falo sobre recebimento de honorários, que você tem que ter contrato, que você tem que ter uma série de outras coisas para não ser responsabilizado, que também não adianta você usar a sua capacidade, o seu conhecimento técnico para você criar estratagema, para você criar estratégia para não ser punido quando merecia. É um pouco isso. Eu resumi 400 páginas em 30 palavras. Quando o advogado passa a ser comerciante, em vez de ser advogado da causa, ele corre riscos. Exato. Eu já vi casos assim com advogado, que ele passou a pensar só no dinheiro que ia receber sem olhar a profundidade do problema, com promessas que não seriam... Sim. Eu já vi advogado passando apuro em cima disso aí. E não são poucos. Fala disso. É uma coisa engraçada, né? Eu, moleque, no primeiro, segundo ano de faculdade, fui acompanhar um julgamento e dois advogados brigando, mas brigando feio durante o julgamento, os dois falando alto, brigando, acabou o julgamento, um ganhou, o outro perdeu. Daqui a pouco saíram abraçados, foram ali na padaria que tinha do lado do tribunal, tomar uma cerveja juntos, saíram dando risada, contando piada, e aquilo me marcou. E depois eu fui entender que o advogado, ele defende um interesse, defende um direito, mas ele defende um interesse, um direito que não é dele. É de uma pessoa, por vezes da sociedade, mas não é dele. Ele não pode internalizar aquele problema. E ele tem que agir profissionalmente, ele tem que agir tecnicamente. E quando ele o faz, quando ele age tecnicamente, quando ele age profissionalmente, ele tem todas essas preocupações de contrato, disso, daquilo, de entender a situação como quem olha de fora, de não se envolver emocionalmente com aquela situação. Tem uma série de circunstâncias que impedem que ele seja levado a esse tipo de situação iguais a que você mencionou. Tem um ditado que diz que o advogado é o primeiro juiz da causa, e é um pouco isso. É verdade. Quando você olha a causa com o olhar de primeiro juiz, você jamais vai ser levado para o centro do problema. Você sempre vai atuar de forma periférica, defendendo aquela pessoa, defendendo aqueles interesses, mas sem se deixar levar por eles, sem se tornar parte daquele problema.